Nessa manhã, Felipe viesse aqui rapidamente comentar com a igreja como foi esse período lá em Dallas e rapidamente comentar como vai ser o próximo segmento. Graças a Deus, queridos. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer à igreja, aos irmãos que ajudaram em oração, contribuíram, para que a gente tivesse período lá em Dallas. Foram 9 meses, nós saímos daqui em agosto e retornamos em maio desse ano. E foi um período onde a gente esteve estudando bastante, fazendo alguns contatos, nos relacionando com alguns líderes e pastores de lá daquele lugar. Eu preparei uma apresentação que eu tinha passado para a reunião de obreiros, com um pouco do que foi o nosso período lá no Christ for the Nations Institute, que é o CFNI, né? Então, lá nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto, diferente daqui, que o nosso ano letivo começa em janeiro. Então, o ano letivo lá começa em agosto e vai até maio, porque o período do verão, que lá é esse período que nós estamos vivendo agora, enquanto aqui é inverno, lá é verão. Então, no verão é quando a gente tem as férias, né? Então, lá eles estão no período de férias. Então, no primeiro período que no nosso primeiro semestre de aula, que foi o segundo semestre de 2013, eu tive essas disciplinas. É uma escola bíblica focada em liderança e na liderança pastoral. E o curso que eu fiz foi o New Testament Leadership, New Testament Church Leadership, que é a liderança da igreja do Novo Testamento. E aí eu tive essas seguintes matérias, que é New Wineskin, que é doutrina de ordens novos, Liberating Nations, Church and Culture, que é liberando nações, igreja e cultura, história da igreja, o ministério apostólico e a igreja, desenvolvendo líderes para a transformação cultural e habilidades de administração, voltado para a igreja. Essas foram as matérias do primeiro semestre, lá em Dallas. Então você vê que são matérias que elas fogem um pouco de um seminário teológico normal, e ela traz uma visão mais para o nosso dia a dia, porque a igreja tem vivido, porque a igreja tem mais contemporâneo, né? Porque a igreja tem vivido hoje. E no próximo semestre, que foi de janeiro a maio, pode passar, né? Eu tive as seguintes matérias, com chamado, destino e ministério, reinos em conflitos, que ele está falando aí do reino da terra com o reino dos céus, transformação cultural e histórica, que é um pouco dos avivamentos, da história da igreja que vieram acontecendo, ativação de gerações, ou seja, é a questão da sinergia de gerações, aí, uma questão de alinhamento das gerações, o reino de Deus e as suas alianças. Então ele vai falar das alianças com Adão, Moisés, Abraão, e o último ponto, habilidades para a administração 2, na verdade, que é Sidney Westbrook. Então, essas foram as matérias que eu tive lá. Pode passar. Esses foram alguns professores que eu tive lá, que me deram aula. O primeiro ali é o Dutch Sheets. Dutch Sheets, na verdade, ele me deu aula no primeiro semestre, e ele era o diretor do Christ for the Nations. Vocês se lembram do Alan McCain, que esteve aqui conosco numa terça-feira? O Alan McCain era o diretor da escola, ele saiu, e quem assumiu foi o Dutch Sheets. E o Dutch Sheets é um cara que já tem bastante livro escrito, é um apóstolo, ele já tem livro aqui no Brasil, inclusive, que fala sobre o poder da intercessão, oração intercessória. Então, vários livros focados em batalha espiritual, em oração, intercessão. E ele era o diretor muito bom, novo, muito bom. Do lado dele é o Dr. Bob Long, que é um apóstolo também. Ele era o diretor do curso que eu estava fazendo, que era o de liderança pastoral. E do lado dele é o Robert Henderson, que vai estar aqui conosco no congresso. Ele que me dava aula do ministério apostólico, das gerações lá, do alinhamento de Empowering Generations. E muito boa aula, muito dinâmica, muito atualizada, muito
me lembrava muito aquilo que nós temos vivido aqui. O outro era o diretor acadêmico, Philip Lenin, meu xará. Esse aqui debaixo, Jim Rogers, muito bom também. Do lado dele era o cara mais bonito do Cross for the Nations. Não, o que de xadrez ali com o Jim Rogers. Esse do lado aqui, ele me deu uma aula num dia lá. Ele me deu, na verdade, como se fosse uma palestra. Vocês já ouviram o nosso apóstolo contando aquela história das duas modelos que foram para uma cidade, que elas iam fazer fotos, e chegando lá, no hotel, elas chamaram um táxi e pediram para o taxista levar elas para o lugar mais badalado da cidade. Vocês já ouviram essa história? Uns sim, outros não. Você tem que contar de novo essa história. Mas a história conta o seguinte, que elas foram, na verdade, para Pensacola, e em Toronto, né? Não, Pensacola é Estados Unidos. E elas chegaram para fazer fotos da Playboy. E chegando lá, quando elas pediram ao taxista para levar no lugar mais badalado, levou para a igreja desse cara aqui. E chegando lá, elas já nem conseguiram entrar na igreja, já caíram e receberam o Espírito Santo de Deus ali, e houve o processo de libertação e tal. E esse foi um dos últimos avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos. E esse cara a gente teve o prazer de ter o pastor Jim, eu esqueci o nome dele agora, eu tinha anotado, depois eu trago. E ele pôde estar lá com a gente ele contou essa história que eu já tinha ouvido aqui na igreja, e eu pude ouvir dele essa história e ver e poder presenciar assim, uma pessoa que já viveu tudo aquilo que a gente tem clamado, tem pedido aqui no Brasil, amém? E o último ali, hoje é o novo diretor do Cross for the Nations. Ele é o doutor... fugiu o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Mas Pois é, muita coisa, muito trabalho aí. E ele hoje é o novo diretor da escola. Muito bom também, tive aula com ele. Pode passar o próximo. Acabou? Berçário 6, hein? O próximo. E aí foram alguns momentos que nós tivemos. Ali em cima do lado direito era onde era a minha sala de aula. Ali não está só minha turma, ali tem mais de uma turma, mas ali era onde eu tinha aula. Aqui no lado superior esquerdo foi uma das conferências que nós tivemos lá, que foi a Voice of Healing. Ali sou eu tocando violão, ó. Eu tive a oportunidade de estar tocando em alguns eventos. Eu tive a oportunidade, eu não fiz, lá no Cross for the Nations nós temos 5 cursos lá, que é um voltado para criança e família, para jovens, para missões, o de louvor e arte e o de liderança pastoral. Eu fui fazer o de liderança pastoral, mas Deus abriu algumas portas lá, então eu pude estar tocando na equipe de louvor do Cross for the Nations, em uma das equipes. Eu pude estar tocando com o Jonathan Lewis, que vai estar aqui. Eu não tive aula com ele, mas eu pude estar tocando com ele. E essas foram as conexões que Deus foi dando. Entende? Eu pude estar me relacionando com pessoas, Deus foi abrindo portas, onde hoje a gente pode estar trazendo o Robert Henderson, o Jonathan Lewis, o Adam McCain. Eu pude estar ministrando com eles. Essa aqui é a minha turma. Então tem alguns brasileiros, tem gente do mundo inteiro aqui. Gente do Nepal. Quem conhece o Nepal? Quem já foi no Nepal aqui? Não, eu nunca fui também não, mas eu conheci um nepalês. Muito legal. Quando que a gente ia imaginar que ia conhecer um nepalês? O cara era baterista, inclusive. Então, gente de Colômbia, Chile, África do Sul, Coreia, Japão, China, alemão, inglês, gente do mundo inteiro. América Central. Então, pessoas que a gente pôde criar laços de amizade, criar conexões, e que Deus abençoou muito. A gente pôde aprender das culturas e vivenciar tudo aquilo que a gente aprendeu, vivenciar nas igrejas do mundo inteiro. Então, acho que foi uma etapa na nossa vida muito boa, que a gente aprendeu bastante, crescemos bastante,
E graças à visão que a igreja tem, graças à visão da nossa liderança, graças ao apoio, à oração que foi fundamental de vocês. Amém? Irmãos, agora o Felipe, a igreja aprovou, vai retornar, e ele vai retornar não mais para o Christ for the Nations, ele vai para a Universidade Batista de Dallas. E isso aconteceu lá. Os irmãos sabem, a igreja havia aprovado enviá-lo por 9 meses. Mas aí, chegando lá, numa dessas conexões, o diretor de captação de novos alunos encontrou o Felipe e ofereceu uma bolsa parcial, e isso foi o que a igreja definiu. Ele vai voltar, agora sim, para meio semestre de um curso de teologia, complementando uma adaptação, e uma segunda parte, que é um curso de pós-graduação, a nível de mestrado, que será sobre administração, gestão de igrejas. Os irmãos viram ali que ele teve duas disciplinas que falavam da administração. E é interessante que ontem, na reunião de obreiros, nós conversávamos sobre isso e vimos alguns assuntos que foram tratados, que eram assuntos de gestão de igreja, que é uma das coisas que ele vai estar fazendo. Então, irmãos, é um momento muito importante esse para a vida da igreja, de estarmos enviando, como temos enviado tantos missionários e pastores para diversas áreas, dentro do país, fora do país. Conversávamos essa semana com a irmã Rosângela Justino sobre o trabalho importante que ela está fazendo lá em Brasília. Os irmãos alguns de vocês têm recebido os e-mails que ela tem passado. Isso tem sido assim um momento muito singular. Vejam a importância de uma igreja com a visão que os irmãos têm. Não só de mandar para fora do país, para um curso mais longo, de maior tempo, mas também para enviarmos alguém aqui perto de nós, para a Brasília, o lugar, o centro político do país, das decisões mais importantes. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar esta manhã sobre pessoas cheias da unção são úteis ao Senhor. Pessoas cheias da unção são úteis ao Senhor. Há alguém aqui esta manhã? Amém. Então, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 14. E eu convido o irmão a ficar de pé. Aprendi algumas coisas com esse texto. Eu gosto muito da vida de Davi. E o nome Davi significa amigo ou amado. E é o único nome na Bíblia cujo nome é Davi. É Davi. Não existe outro personagem bíblico com o nome Davi. Só Davi. Que coisa interessante, você sabia? De Jesus, há na Bíblia alguns nomes, Jesus. Josué, alguns nomes Josué. E assim por diante. Até Judas, há mais de uma vez na Bíblia. Mas de Davi é um nome particular. O meu nome é um nome bíblico, não sei se você sabe. E antes de chegar o nome Joaquim, tem Joaquim, Jeoiaquim, Joaquim. E todos os nomes que começam com esse prefixo, eles estão determinados a ter alguma dos atributos que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical de Deus. Interessante isso, né? Jesus, Yeshua, significa salvará o mundo dos seus pecados. Yoshua, que é o nome de Josué, também é Salvador. E assim por diante. São todas características, todos esses prefixos são prefixos relacionados a uma das atributos, a uma das características de Deus. Mas Davi significa amado, significa amigo. E esse texto é um texto que me inspira. Eu gosto muito de ler sobre o Davi. Nós vamos estar com as crianças no mês do aniversário da igreja, no dia do domingo, 27, com um musical sobre Davi. Vamos ler, então, a partir do verso 14, 1 Samuel 16. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa.
E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Que testemunho lindo, né, irmãos? Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. Amém? Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante. É um texto emblemático. Isso se dá na história de Saul e na história de Davi. No intermédio, no intercurso de Davi ser ungido e se tornar rei. Saul, primeiro rei de Israel, Saul caiu. Saul deixou de satisfazer o coração de Deus. E nós aprendemos aqui, quando as crianças apresentaram domingo passado pela manhã, a historinha de Davi, nós vimos que Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, Deus não se agrada mais de ti. E o texto começa dizendo assim: e foi retirado de Saul o Espírito do Senhor. Interessante que quando Samuel ungiu Saul, Saul ficou tão cheio da graça de Deus, que Saul começou a profetizar. Saul não era profeta. Saul era da tribo de Benjamim, uma das menores tribos. Mas Saul ficou cheio do Espírito do Senhor e começou a profetizar. E Saul era um homem bom, valente, bonito, homem de alta estatura, se tornou um guerreiro, livrou Israel das mãos dos filisteus, e Saul estava começando a fazer um reinado bom. De repente, Saul se envaideceu e aí caiu da graça. E diz o texto que Deus retirou dele o Espírito Santo, e Saul perdeu aquilo que tinha. Mas é interessante que imediatamente antes, no texto do capítulo 16 acima, vocês vão ver que a família de Jessé é visitada por Samuel. E Samuel unge a Davi, rei, no lugar de Saul. Mas Saul ainda estava de posse. Davi ainda era o rei de fato. Mas acontece que o Espírito do Senhor, e a gente aprende aqui, a visão da imanência e transcendência. Uma das coisas que temos que estudar na Escola Bíblica Dominical. Neste momento, nós entendemos no Velho Testamento que o Espírito do Senhor não era imanente, mas transcendente. Significa dizer que ele vinha, estava, mas não permanecia, não tabernaculava. E aí, no momento em que Saul perde a unção, o Espírito é retirado dele. Mas o Espírito já estava sobre Davi, porque Samuel havia orado por ele, e diz o texto em 1 Samuel, dos versos 1 ao verso 13, que quando Davi foi cheio da graça, o Espírito veio sobre ele. E você vê no verso 13, se apossou de Davi o Espírito do Senhor. Mas Davi voltou para trás das ovelhas. Quando o Espírito do Senhor sai de Saul, Saul fica entristecido. Alguns estudiosos leem esse texto aqui, que diz que um espírito maligno da parte de Deus, que na realidade isso deve ter sido uma enfermidade que Saul contraiu, que uma hipocondria, uma esquizofrenia, uma doença da alma. Porque ele começou a perceber que já não havia nele graça alguma. E aquilo o deixou doente, enfermado.
No Velho Testamento era costume dizer que um espírito mau da parte de Deus vinha sobre a pessoa. Doença da mente, enfermado. E aí, os seus médicos, os servos de Saul, disseram assim, vamos achar alguém. E já era comum entender que, quando se tocava a harpa, que é a nossa conhecida lira, quando se tocava esse instrumento, aquilo trazia paz e calma àquelas pessoas que estavam sofrendo daquele distúrbio da alma, aquele distúrbio mental. E aí, eu acho lindo isso, quando eles entendem isso, conversam com Saul e dizem para ele, ei, o senhor está doente, o senhor precisa de alguém que lhe ajude. Não é, o senhor não está precisando de melhoral, de cibalena, de Doril, de Tilenol, de chazinhos. Não, o senhor está precisando de alguém que fale ao seu coração, que fale à sua alma, que encha de novo com o Espírito do Senhor o seu coração. E aí ele disse, está bem, então quem que nós vamos achar? E aí vem o texto que os irmãos leram comigo, o verso 18, disseram, um dos moços diz, conheço um filho de Jessé. Eu fico imaginando agora o coração de Jessé. Há dias atrás, Jessé está em casa, chega Samuel, Jessé treme. E que o profeta veio fazer aqui na minha casa? E Samuel chama os filhos e unge um deles. E vai embora. E deixa com Jessé lá o problemão. O filho está ungido rei no lugar do rei que está lá. Mas vai embora, Samuel. E Samuel diz para Jessé, Jessé, segura a onda, no seu tempo Deus fará. De repente, está Jessé em casa, chega um mensageiro do rei. Irmão, você imagina que mensageiro do rei não andava sozinho? Não andava um camarada que vinha a pé, caminho. Não, viu um séquito, viu um grupo enorme, com batedores, com as bandeiras, os cavalos, as carruagens. Chegam na casa de Jessé e dizem assim, Jessé, vimos buscar o seu filho, aquele que está lá atrás, das ovelhas. Manda chamá-lo. Jessé diz assim, pronto, descobriram que Davi foi ungido rei. Coração do Jessé. Aí diz, não, olha só, o rei está doente. E nós sabemos que seu filho é exímio tocador. Você sabe que Salmo 33, verso 3 diz assim, tocai ao Senhor, tocai bem, com alegria, com júbilo. Davi era esse camarada. Davi estava lá. E eu fico impressionado, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, uma coisa que me chama a atenção é por causa da habilidade, por causa do coração de Davi, pelo que ele fazia com graça, com arte. Ele estava lá com as ovelhas, ele pensava que ninguém estava vendo. Ele pensava que ninguém estava observando ele. Mas as pessoas estavam observando, estavam vendo Davi. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olha, as pessoas estão te observando, estão te vendo. Impressionante isso, né? Impressionante isso, impressionante. Impressionante. E aí, Davi é chamado, antes do episódio de Golias, e Davi vai para o palácio. Deus queria que Davi começasse a se habituar com as questões do palácio, que Davi começasse a ouvir o rei, comandar ao rei, julgar causas, ao rei dar ordens, o rei ouvir conselhos. Davi precisava sair de trás das ovelhas. No capítulo 17 nós vamos ver que Israel entra em guerra novamente. Então Davi volta para a sua casa e o rei vai para o campo de batalha. E aí, capítulo 17 é a história de Davi com Golias. Mas no capítulo 16 é a história de Davi no palácio. E Davi toma conhecimento das armas do rei, ele se torna o escudeiro do rei. Ele vai ficar tão próximo ao rei que ele vai ser o escudeiro do rei. É a pessoa que vai levar a espada, o escudo, que vai ajudar o rei a se vestir para a batalha. Davi se torna essa pessoa. E, meus irmãos, eu acho importante a gente começar a entender que no processo da nossa vida, nós às vezes estamos carregando a pasta de um profeta, para que no futuro nós sejamos o profeta naquele quilate. Deus está trabalhando conosco o tempo todo, em todo momento da nossa vida.
Às vezes, no momento em que nós achamos que estamos sendo derrotados, que estamos tirando daquilo que fazemos, levado para um outro lugar, mas é isso que Deus está nos preparando. Aí, uma coisa que eu gosto de entender aqui, são os impactos diferentes nas pessoas, que os crentes, que as pessoas causam. Nós causamos, pessoas diferentes causam impactos diferentes. É impressionante isso. Davi era uma pessoa que causava um impacto. Há pessoas que causam impactos diferentes, porque são diferentes. E é isso que nós temos que entender, que cada um de nós tem a sua característica, o seu viés, a sua linha de ação, mas nós devemos entender que nós podemos causar impacto. E nessa manhã eu quero então falar com vocês sobre pessoas cheias da unção, são úteis ao Senhor. Mas antes de falar de pessoas cheias da unção, tem um antônimo. O antônimo não é um antônimo, não. Antônimo, sabe qual seria o antônimo? Qual seria o inverso das pessoas cheias? Vazias. Então vamos conversar um pouquinho antes sobre as pessoas vazias de unção. Essas também causam impacto, mas são vazias da unção. Porque pessoas diferentes causam impactos diferentes. Então, diga comigo, pessoas vazias causam também impactos. Só que os impactos são impactos sem valor. Uma pessoa vazia, o impacto dela não pode ser com valor. Vai ser um impacto sem valor. Então vamos caminhar um pouquinho. Primeiro, vamos pegar um exemplo de uma pessoa. Eu vou dar aí até a letra H. A letra H são 11, talvez, né? Vamos ver. Primeiro tipo de pessoas vazias são as pessoas mundanas. Pessoas, são os crentes mundanos. São cheios do mundo dentro de si. Jesus, certa vez, diz assim: eis aí o príncipe deste mundo. Vem aí, príncipe deste mundo. Dele nada há em mim. Pessoas que vivem com o mundo na cabeça são crentes que não causam impacto em ninguém. São vazios, não são cheios da unção. Tem aquele tipo de crente também, não sei se você já ouviu falar nele, o crente ping-pong, ou o crente beija-flor. Está aqui, está ali. Cadê fulano? Está aqui. Cadê fulano? Está ali. É o crente ping-pong. Uma hora está numa igreja, outra hora está na outra igreja. É o crente que não cresce. O crente algodão. Você já pensou no crente algodão? Crente algodão, o que você faz com algodão? Quando você sopra, voa fácil. É só soprar. Dá uma apertadinha, escorrega. Tem o crente que é vazio também, é o crente limpa-banco. Só serve para sentar e ajudar o zelador. Tem crente que é assim. Hoje pela manhã foi engraçado que hoje eu fiz diferente. Todo mundo fica olhando para aquela portinha para ver a hora que o apóstolo vai entrar. Aí hoje eu não entrei por ali, fui lá para trás. Mas quando eu fui lá para trás, eu fui passando assim, ó, sabe? Como se eu tivesse aberto a mão assim. Vai entrando, irmão, porque tem irmão impressionante como é que tem gente que fica do lado de fora, acaba a escola dominical, mas o pessoal não entra não. Não entra não, rapaz. Fica lá do lado de fora e conversa. Faz negócio, troca figurinha. Faz uma opção de coisa. Aí eu fui passando. Vamos entrar, irmão, vamos entrar. Aí fiquei lá atrás. Ah, mas é muito legal ficar lá atrás. Porque aqueles que chegam atrasados levam o maior susto. O pastor quase que perfila, bate continente. 53, 47, 46. Oh! Eu falei, calma, irmão, eu sou o pastor. Teve um que disse assim, pastor, tu está aqui de S2, tu está aqui de espia, pastor. Aí olhando. Mas enquanto eu estava lá atrás, uma irmã se levantou, talvez ela fosse beber água, né? Tinha acabado de entrar, mas eu acho que ela ia sair de novo para beber água. Tem crente que é assim, senta, tem prego no banco, levanta para beber água. Aí, quando ela me viu lá atrás, pastor, que bom lhe encontrar. É bom encontrar o pastor na igreja, né, irmão? Sabe, um lugar que você encontra pastor é na igreja. Não, pode vir na igreja, você encontra pastor. Tem gente que fica surpreso, que bom lhe encontrar. Eu também, que bom lhe encontrar, irmão. Pastor, eu queria falar tanto com o senhor. Estou passando por um problema assim. Mas, pastor, eu quero que o senhor me ajude, que eu quero trabalhar na igreja. Coisa que o pastor gosta de ouvir é isso. Eu quero trabalhar na igreja.
Como é bom. Porque tem crente, irmão, que é o crente limpa-banco. Mas tem crente que não quer ser limpa-banco, quer trabalhar na igreja. Eu fiquei feliz quando aquela irmã falou, estou com um problema, estou assim, quero marcar um gabinete com o senhor, quero que o senhor ore por mim, quero que o senhor converse comigo, mas, pastor, eu quero também trabalhar na igreja. Eu fiquei feliz, porque tem crente que é só o Zé limpa-branco, mas tem gente que quer trabalhar na igreja. Tem crente que é o 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Como é que é, irmão? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Pois é, você conhece bem. Tem o crente cri-cri. O irmão Silas Silva conta a poesia do grilo. E o grilo termina, como é que é, Silas? Cri, cri, cri. Mas não é esse crente que cria do grilo, não, irmão. É o crente que critica tudo. Você conhece alguém assim? O pastor está falando muito. Teve a palavra do Felipe, o pastor ainda está falando, não vai dar tempo, o culto vai terminar depois do meio-dia. O pastor, você sabe o crente que critica tudo? Tem alguém assim, irmão? Ficou meio dividido o negócio. Então vamos dizer assim, é aquele que está nos assistindo pela internet. É o crente que critica tudo. Critica o cabelo, critica a roupa, critica a palavra, critica se está quente, se está frio, critica tudo. Tem um crente que diz assim, irmão, eu estou bem, sempre frio, sempre vazio, mas bem. Ele diz, eu estou bem. Irmão, você precisa orar? Não, eu estou bem. Você precisa vir mais cedo para a igreja, para a escola? Não, eu estou bem. Irmão, não, eu estou bem. Está malzão, mas ele diz, eu estou bem. Tem um crente que é o super crente. Ele é mais crente que Deus. Você conhece aquele? Ele é melhor que todo mundo. Melhor que todos. Ora. Mas é um crente vazio. Esse talvez não seja chamado para tocar para Saul. Tem aquele crente que sabe tudo. Não quer aprender mais. Não quer estudar mais. Não, isso eu já sei. Não, mas, irmão, vem cá, vou ter um congresso assim. Não, manda outro, pastor, manda outro. Tem um crente que sabe tudo. Esse aqui eu posso pular, irmão. Sabe qual que eu posso pular, irmão? Sugere aí. É o crente pão duro. Mão de vaca. Munheca. É o crente que não participa de nada financeiramente, mas quer usar tudo. Quer usar tudo, mas não participa de nada. Munheca de porco, mão de vaca. Tem um crente poste, não é aquele que o cachorro faz xixi, não. O crente poste é um cara estagnado, parado, sem visão, sem unção. É o crente que não cresce. Crente que não cresce. Tem aquele chamado crente elevador. Ele sobe, ele desce. Ele está pregado. Ele está parado ali. Ele é como um crente serrote. Sabe? Tem gente que é assim. Irmão, você não vai à igreja? Não estou bem, não. Aí aparece na igreja, hoje eu estou bem. É o crente serrote. Está bem, está mal. Está bem, está mal. Conhece alguém assim, irmão? Tem gente que conhece. Tem o crente virtual. Aqui na igreja está cheio. Só se vê por e-mail. E por mensagem no Facebook. Eu agora chego na igreja e eu faço Quando eu chego na igreja, o que eu faço lá no Facebook? Check-in. Aí eu faço de propósito, eu chego 9 horas, na hora da escola dominical, vou lá, faço o check-in. Daqui a pouco começa a gente curtindo o meu check-in. Né? Tudo gente que está em casa, né? Está curtindo, não veio para a igreja, está curtindo o check-in, Né? Porque você que está aqui, você não curte o check-in. Você está aqui. Então, tem o crente virtual. Você só vê ele pelo Facebook. Tem um irmãozinho que no domingo passado, na hora do culto, ele mais 5. Botou lá no Foursquare. Estava num determinado lugar lá. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, irmão, que horário interessante, você está aí, né? Você tinha que estar aí na igreja, seu sem vergonha. Irmão, eu comigo já chego lá no crente virtual, e virtualmente,
já chamo a atenção. Já dou cacetada virtualmente. Toco harpa virtualmente para aquele irmão. Tem um irmão plugado. Ele vive ligado, mas não aparece. Tem um crente internet, que sabe tudo o que se passa, mas ele... Agora, como nós estamos na época da Copa do Mundo, tem um crente Copa do Mundo. Como é que é esse crente Copa do Mundo? É o crente técnico. Conhece todas as estratégias, sabe tudo. Fica ali, é o crente que só fica ali assim. Tem o crente lateral. Como é que chama o lateral? Os alas. Só anda pela lateral. Só fica por ali. É o que só fica lá fora, não entra e tal. Tem o crente meio de campo. Só passa, só faz a ligação. Mas o cara não finaliza nada, não está junto. Tem um crente centroavante. Só aparece para fazer o gol. Se ele não for cantar, não vem. Se ele não for participar, não vem. Ele só fica esperando para ser acionado, para ser escalado, senão não aparece. Irmãos, esses são os crentes vazios. Porque pessoas diferentes causam impactos diferentes. Davi causou um impacto, porque era um homem cheio. Cheio da graça. Era um homem segundo o coração de Deus. E agora, então, vamos para as pessoas cheias. Eu acho que tenho mais alguns minutinhos, né? Então, vamos para as pessoas cheias. Pessoas cheias são as pessoas plenas da graça de Deus, da unção. Cheias do Espírito do Senhor. Diga assim, eu quero ser uma pessoa assim. Essas causam impacto positivo. Primeiro tipo de pessoa cheia é uma pessoa humilde. Pessoa humilde, irmãos, é aquele que reconhece o seu lugar. Qual é o nosso lugar? Eu sou um pecador. Ai de mim. Paulo diz assim, ai de mim. Paulo era um homem letrado. Era um homem, um cidadão romano. Era um cidadão romano, mas era um judeu de nascimento, israelita, e dizia, eu sou um cidadão romano. Ai de mim. Paulo tinha vários credenciais, mas ele diz, ai de mim. Irmãos, sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Há muitas pessoas que são orgulhosas, por isso que não conseguem nada. Ao soberbo, Deus existe. Ao humilde, Deus sustenta. Vamos pensar bem na nossa vida. Paralelamente a esse crente, essa pessoa que é cheia da unção, que se considera humilde, tem outro que considera o outro superior a si mesmo. O texto bíblico diz assim, a ninguém... Não, considerai os outros superiores. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos considerar os outros. Considerar. Ele pode não ser, mas você tem que considerar. Considere, ajude, seja amigo, apoie, considere o outro. Faça aquilo que quer que os outros façam por você, faça aos outros. Faça aos outros. Ajude, considere os outros. A pessoa que pensa assim, ela é uma pessoa que está cheia. Sabe onde está a base bíblica? Está lá quando diz em Filipenses capítulo 2, verso 5. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo. Esvaziou-se a si mesmo e veio na forma de homem. Então, irmãos, nós temos que começar a pensar em nós como pessoas, que às vezes nós começamos a achar que somos os melhores, quando na realidade nós devemos considerar os outros superiores, porque é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Nós devemos ter um coração ensinável. Salmo 119, verso 11, diz que guarda a palavra do coração. Esse é o coração ensinável. Se nós não podemos ser aquele crente, super crente, que acha que não precisa aprender mais nada, nós temos que ter um coração ensinável. Irmãos, eu passava pela uma livraria e nós gostamos muito de visitar livrarias, porque além de ler os livros, tem um cafezinho muito bom que eles fazem lá. Eu estava numa livraria e estava lendo um livro sobre Davi e Saul.
Interessante, né? Passei lá e disse assim, puxa, eu gosto tanto de Davi, será que tem alguma coisa nova a aprender de McDowell? Quando eu passei, eu comprei logo o livro. Pá, peguei aquele livro. Passei, porque eu poderia ter pensado assim, não tem nada novo, eu já conheço tudo sobre Davi. Não é verdade, claro que eu não conheço. E aí comecei a ler as primeiras páginas do livro, daqui a pouco eu estava embebido, estava cheio, queria continuar lendo aquele livro. Impressionante. Aprendi coisas impressionantes nas primeiras páginas. Ninguém é tão sábio que não precisa aprender mais. Um pouquinho. Precisamos sempre ter esse coração ensinado. Aprender com as crianças, aprender com os mais velhos, aprender com quem está ao nosso lado. E o crente que tem unção, ele tem esse coração ensinado. Permite que Deus ensine. O crente que está cheio do Espírito do Senhor, ele é um crente que ora, um crente que intercede, um crente conhecedor da palavra, um estudante da palavra. Precisamos ter esse desejo, irmãos, da palavra. Estudar a palavra. Temos falado muito sobre a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando uma lição muito interessante, e nós precisamos conhecer mais, cada vez mais. Temos que ter o coração ensinado, temos que ter o coração que quer aprender. Coração de oração. Oração. A oração é a alavanca que move o coração de Deus. Temos que interceder. Irmãos, em todos os desafios da minha vida, eu sempre faço oração em jejum. Sempre faço oração em jejum. Todos os desafios. Me lembro quando eu fui fazer prova, o primeiro concurso que eu fiz, eu jejuei. Levantei cedo pela manhã, jejuando, orando, fui para a prova em jejum. Fiz 4 horas de prova em jejum. Era um desafio. Porque eu quero dizer para você o seguinte, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? Todos os seus desafios, mesmo no campo natural, no campo material, são uma expressão daquilo que Deus determinou no reino do Espírito. Eu vou dizer novamente, todos os seus desafios no campo natural, no campo material, são a materialização daquilo que Deus determinou no reino do Espírito. Tudo começa assim, Jesus diz assim, Deus, faça a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Quando você faz qualquer coisa no plano natural, você, servo do Senhor, você está expressando a vontade de Deus aqui na terra. Portanto, a vontade de Deus precisa ser regada com oração e jejum. Jesus diz, essa caixa não sai por meio de oração e jejum. Tudo que você faz na vida, porque você anda neste mundo. Jesus diz, não os tires do mundo. Livra-os do mal, mas não os tires do mundo. Nós andamos no mundo em trevas. Por onde nós andamos? Nós estamos com a luz que há em nós, estamos empurrando as trevas. Por onde nós andamos é feita a luz. Portanto, a nossa batalha, ela é sempre espiritual. Todas as dimensões da nossa vida. Por isso você tem que regar a sua vida cheia do Espírito com oração, jejum. Davi foi para lá, Saul estava em trevas. Por que Davi não pegou a treva de Saul? Porque às vezes você senta do lado de uma pessoa que está enferma e a pessoa começa a passar tudo dali e você sai com a enfermidade da pessoa. Porque você deixou que as trevas dela entrassem dentro de você. Davi não. Davi trouxe a luz para a vida de Saul. Quando ele tocava, o texto termina dizendo que o espírito maligno se retirava dele. Então, irmãos, o crente cheio da unção é um crente que ora, que intercede, conhecedor da palavra, profundo. É um homem, uma mulher que caminha assim. Amém? O crente cheio da graça, ele é evangelista. Ele gosta de falar de Jesus. Ele é um adorador, ele gosta de adorar o Senhor. Ele é temente a Deus, ele sabe do que está fazendo. Ele tem temor. O temor do Senhor é o princípio. Quem não teme a Deus não tem sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Crente cheio do Espírito Santo, ele é assim. Ele gosta de trabalhar para Deus. Tudo que a gente faz, a gente gosta de fazer para Deus. Ele gosta de
estar na casa do Senhor, fazer as coisas, porque ele é temente, ele gosta de trabalhar para Deus. Nos obreiros, a gente sempre começa a reunião dos obreiros cantando o hino. Qual é o hino, irmãos, que a gente canta lá? No serviço, venturoso e satisfeito, no serviço do Rei. Nós temos que ser assim felizes, gostar de estar no Senhor, trabalhar com o Senhor, gostar de fazer as coisas para Deus. Irmãos, às vezes a gente diz assim, fazer esse trabalho para Deus é só pregar, é só cantar, é só estar na frente dirigindo. Não! Quantas pessoas estão aqui na igreja que não estão aqui dentro do salão de cultos neste momento, estão trabalhando para o Senhor, em diversas áreas, Desde aqueles que estão lá no berçário, daqueles que estão com o IBC aqui, aqueles que estão no trânsito, aqueles que estão na recepção, aquele que está na cabine ali. E todos que estão trabalhando para o Senhor, gostam de trabalhar para o Senhor. O crente cheio do Espírito do Senhor, o crente que é ligado a Davi, ele é dizimista, ele é ofertante, ele é missionário. Vejam, quando Davi foi passar o reinado para o seu filho Salomão, ele orientou Salomão e pegou da sua riqueza e passou para Salomão. Pegou da sua riqueza e disse, isso aqui é para construir o templo do Senhor. Ser dizimista. Porque nós somos dizimistas para o Senhor, nós estamos entregando para o Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nós não entregamos para o homem, estamos entregando para o Senhor. Ele auxilia os outros em suas necessidades. Isso é impressionante, né? Auxiliar os outros na sua necessidade. É um crente cheio de unção. Diferentemente do crente poste, da pessoa poste, ele é cheio de unção. Ele tem visão. Ele está no mover de Deus. Irmãos, o Davi Silva, quantos já ouviram falar em Davi Silva, aquele cantor? Nós cantamos muitas canções dele. Ele esteve aqui há poucos dias na comunidade evangélica, né? Foi recuperado, um tratamento que ele sofreu depois dos problemas que ele teve. O Asaf Borba foi fundamental nessa recuperação do Davi. E ele esteve aqui na comunidade de Honório. E vocês sabem que durante muitos anos o pastor ali era o pastor Hélio Brum, o bispo Hélio Brum, faleceu com 80 e poucos anos. O bispo Hélio Brum e a irmã Terezinha é uma bênção. Mas uma das coisas que me chamava a atenção é que a gente ia para essas reuniões mais jovens e era um rock pauleiro, irmãos, uma coisa assim terrível. E aí o bispo Hélio e o Davi disse isso. Irmãos, eu chegava aqui, olhava para o bispo Hélio, estava ele lá, embaixo da caixa de som. Eu queria ficar o mais longe possível da caixa de som, e o bispo Hélio estava lá. E o bispo Hélio estava lá, e a irmã Terezinha. O tempo que durasse a reunião, o homem já tinha mais de 40 anos de ministério, mas ele estava construindo uma nova igreja, que hoje está lá. Ele ia passar, ele passou. Ele não está mais aí. E a igreja continua florescendo, crescendo. Temos que ter visão, irmão. O crente tem que ter visão. É claro que você não precisa gostar de barulho. Eu estou falando de ter visão. Entender o que Deus está construindo, o que Deus está gerando. Uma nova geração. Na terça-feira, nós consagramos aqui o CD do Deco. O Deco está aí? O André está aí? Ele vai lançar o CD que agora... na terça-feira, dia 15, numa praça aí muito legal. E o André estava nos ensinando, o pastor Aveleda nos chamou para... Obrigado, Rodrigo, está esperto, né? A pastora Aveleda chamou o André para a gente consagrar o CD do André. Aí o André começou a contar para a gente o que era rap. Você sabe o que é rap? Significam as 3 letrinhas, R-A-P, que não é... É R-A-P, mas não é o A, é o apóstolo, é o E, né? É Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Aí o André estava dizendo que o rap é o ritmo, tum, tum, e a poesia. Aí ele estava dizendo que surgiu nos Estados Unidos quando havia a guerra de gangue. E aí desenvolveu-se o hip e hop, que era hip e hop, era o desafio, que nós conhecemos aqui no Nordeste, tem muito desafio, né? Aqueles que cantam os repentes. E lá nos Estados Unidos era o hip e hop. E começaram a criar o
Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. E aí ele estava dizendo que a tia dele, ele foi criado por uma tia, ela escrevia letras de canções. Só que ela era analfabeta, então ela não sabia escrever. Ela ditava a letra e o André escrevia. E aí o André, menininho, escrevendo as letras que a tia ditava, ele começou a dizer assim: tia, essa palavra não combina com aquela outra, não tem rima. E o André começou a fazer rimas para a tia. Que sabedoria da tia. Porque, na realidade, ela estava ensinando ao André. Ela era iletrada, mas o sobrinho não era. E ela, então, começou a ensinar ao André como fazer letras, como criar aquilo. Que unção, que coisa tremenda. Aí, na terça-feira, nós oramos pelo André, e no finalzinho eu brinquei com o André. Falei assim: André, irmã, diga uma palavra. Ela disse amor. A outra, diga uma palavra. Falou remidos. A outra, fala vencedor. Eu falei: André, faz o rap agora. Com essas 3 palavras. Irmãos, o menino fez o rap ali na hora que nós ficamos assim, maravilhados em ver o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor tem. Isso é visão, isso é unção, isso é coisa tremenda da paz de Deus. Ele foi alcançado aqui pelos grupos remidos da igreja. Ele era usuário de drogas, estava aqui na praça de Marechal Hermes, doidão. Um colega virou para ele e disse assim: cara, tu está muito doido. Tu está mais doido que eu. Tu precisa sair disso. Vai lá na igreja batista, lá tem um grupo que vai te ajudar. Aí o André virou para ele e disse assim: por que tu não vai? Não, tu está mais doido que eu, vai primeiro você. E o André veio, chegou aqui, segunda-feira, foi atendido, largou as drogas, o Senhor restaurou a vida dele. O André passou, foi promovido no trabalho dele, agora ele tem um cargo em confiança, saiu no Diário Oficial. O André fez o, como é que chama? Não é Enem não, é o FIES. ProUni, passou para o UERJ. Esse é o André. Esse é o André, crente cheio da unção. Você olha para o André, o que houve, irmãos? Hein? O Bessário está dizendo que acabou o meu tempo. Então tá bom. Meu Deus do céu. Está tendo alguma coisa lá no berçário. Está tendo alguma coisa no berçário. Acabou o meu tempo. Todo mundo começou a sair. Pensei que era o André que tinha aparecido. Irmãos, então vamos terminar a mensagem. O crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente cooperador. Ele é um crente leal à sua liderança. Ele é um crente que quer estar a serviço do Senhor. Já vendo como é que a gente aprende com Davi? Davi, quando já era um homem ungido, estava reinando, e Saul também. Davi teve a oportunidade de matar Saul. E ele disse: eu não vou tocar no ungido de Deus, no ungido do Senhor. Irmãos, sermos capazes de entender o que o Senhor quer que nós façamos, cheios da graça do Senhor. Crentes diferentes impactam diferentemente. Crente vazio é lata vazia. Crente cheio é crente cheio. O que você quer ser na sua vida? É você quem determina. Ser cheio ou ser vazio. Está pleno da graça de Deus ou está vazio da graça de Deus? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar nesta manhã. Irmãos, nós vamos orar encerrando o culto. E a mãe da Nilma, esposa do Marcelo, foi internada em estado grave, levada às pressas para o hospital. Nós vamos estar orando por isso também. Levante as suas mãos para os céus.
Senhor, nesta manhã nós queremos estar na Tua presença. Desde cedo pela manhã o Senhor tem falado conosco. E agora nos faz essa dialética entre ser ou não ser, cheios da graça ou vazios da graça. Senhor, nós sabemos que enquanto fomos ouvindo a mensagem, nos identificamos com algumas áreas. Aquelas que nós devemos deixar e aquelas que nós temos que fortalecer. Pai, nesta manhã, olha para cada um de nós. Tu conheces o nosso coração. Sonda-nos, visita-nos, ministra o nosso coração. Tira o que não deve estar e enche com Tua graça para que possamos nos tornar, de fato, verdadeiros adoradores. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui. Sua família, sua casa, sua vida. Oramos pela mãe de irmã Nilma. Senhor, que Tu possa visitá-la neste momento, trazendo da Tua graça, da Tua unção. Abençoe Nilma e Marcelo, que eles possam chegar em tempo para estar dando as orientações ali, conversando com os médicos e vendo o melhor para sua mãe. Traz graça e saúde. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Traga-nos à noite debaixo da Tua graça. Visita-nos e torna-nos cheios do Teu amor. Queremos ser assim como Davi foi, um homem segundo o Teu coração. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre o Israel de Deus, por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Senhor, estou aqui para Te adorar. Em Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de Ti. Fechado